Olá, bem-vindo de volta, caro fanático pelas histórias do velho mundo, a mais um episódio sobre os heróis e as lendas do nosso mundo antigo, do Warhammer Fantasy. E hoje eu vou falar de Ungrim, o Ungrim, mais precisamente o atual, que seria o Ungrim Iron Fist. Parece confuso, parece estranho, mas um Ungrim, o Ungrim não é uma pessoa só, já foram várias pessoas de diferentes gerações. O Ungrim é o nome dado ao rei de Karak-Kadrin, o rei matador, que pertence ao culto dos Slayers, que faz o voto dos Slayers, no caso dos matadores em português, que é de procurar a luta e a morte gloriosa em batalha para pagar os pecados cometidos pela sua família no passado. Parece bastante coisa, então acho que é melhor começar bem do início. Muitos séculos atrás do mundo atual, no velho mundo, bem, é muito tempo antes até da formação do Império, mais ou menos há 650 anos antes da criação do calendário imperial, existia um rei anão. Existiam vários reis anões, mas ele reinava sobre a Karak de Karak-Kadrin. Essa região fica nas montanhas do fim do mundo, mais ao norte, e lá ele estava com seu reino meio que em decadência, e ele queria fazer uma aliança com os anões que pareciam estar mais prósperos de todos na capital. Para isso, ele ofereceu um casamento de casar a sua filha com o príncipe de Karaz-Karak, a atual capital dos anões, que na época estava indo muito bem e prosperando. Foi aceito o pedido de casamento, ele preparou um dote, eram várias carroças de ouro com vigias e guarda-costas preparadas para levar a princesa, aquela linda sua filha. Ele deu um beijo, deu um tchau para ela, um abraço, aquela honra de casar a sua filha com o próximo rei dos anões da maior cidade possível, que talvez um dia fosse até o alto rei e os seus netos iriam ser descendentes de uma linhagem real. Era um dia feliz, foi um dia de festa, foi uma despedida muito emocionante, um bom dia para ser um anão. Todo mundo bebia, todo mundo festejava, e deram tchau para aquela carruagem escoltada pelos soldados mais leais do rei e aquelas toneladas de ouro, joias e outras coisas preciosas que vão ser levadas como presente de casamento. E depois de alguns dias, um mensageiro chegou correndo para avisar o rei. Infelizmente, a princesa nunca chegou em Karaz-Karak. Ela nunca chegou no seu destino. No meio do caminho, um enorme dragão, um dos maiores e mais cruéis que já voaram no mundo antigo, sentiu o cheiro do ouro, sentiu o cheiro dos anões. E se tem uma coisa que que os dragões gostam de fazer, é ter uma pilha de tesouros e comer carne de anão. E esse dragão enorme atacou o comboio, que não teve chance. A princesa foi morta e devorada pela fera. A fera, chamada Skaladrak. Essa criatura terrível, na época, era o maior dragão do mundo, pelo menos do mundo antigo, que era conhecido ali pelas civilizações, e o pai da princesa, sendo a sua filha amada morrendo, tendo aquela chance da aliança entre os dois povos se esvaindo, vendo a sua sociedade, a sua cidade ficando para trás, tudo isso deixou ele com uma enorme em estado de luto, assim, com uma pena, com uma tristeza, uma melancolia
enorme. E nessa melancolia, nessa tristeza, ele não tinha mais propósito para viver, porque ele se culpou que ele não tinha mandado gente suficiente, ele não mandou soldados suficientes, ele podia ter ido ele mesmo para proteger a princesa. Se ele tivesse lá, talvez as coisas fossem diferentes. E quando ele andava na rua, ele via os Barba Longa conversando e murmurando, e na cabeça dele, ele imaginava que eles estavam falando que ele falhou, que ele falhou como seu dever como pai, como rei. Em geral, a culpa era dele, e essa vergonha era pesada demais para ele suportar. Então, com a morte da sua filha, ele estava praticamente morto. Ele decidiu levantar um enorme templo em cima da montanha para um dos deuses antigos dos anões, o Grimnir. Eu vou ter uma dificuldade severa pronunciando a língua dos anões, porque ela é a mais difícil das línguas do Warhammer Fantasy, mas eu vou fazer o meu melhor. O Grimnir, ele é o deus dos Slayers. Que é isso? É quando um anão perde a honra, quando ele acha que ele sofreu uma afronta muito grande, ele pode largar tudo e fazer o juramento de um Slayer. O juramento do Slayer, do matador em português, ele vai ter que perseguir a morte gloriosa, enfrentando uma criatura que ameaça o povo dos anões. Então, digamos, uma fera que está atacando e pilhando os territórios dos anões, ele pode enfrentar uma fera que não tem nada a ver com os anões, não é tão legal assim, mas se um dia ela puder representar uma ameaça, aí tá valendo também. Então, tem um gigante que não tá incomodando ninguém, mas de repente se esse gigante decide invadir uma fazenda ou um local que é dos anões, ele vai destruir o local. Então, tudo bem, tu tá fazendo um ataque preventivo, ninguém vai te julgar por isso, pode lutar contra ele. E assim, eles buscam a morte, enfrentando as feras mais terríveis, protegendo sempre, no caso, sempre levando em consideração o que é melhor para a sociedade dos anões como um todo. Digamos, ele viu um exército de orcs indo na direção de Umacarak, de uma das cidades dos anões. Ele não vai simplesmente sair correndo no meio do exército de orcs para morrer. Não faz sentido. É muito mais útil que ele vá para a cidade dos anões o mais rápido possível, avise do perigo e se junte às defesas lá. Então, apesar de procurar a morte, eles também têm que levar em consideração o que vale mais a pena para os anões como uma facção em geral. E eles têm essa honra bem grande dentro deles, eles entendem o que é certo e o errado, então eu vou deixar para o bom julgamento de cada um dos matadores o que fazer com a sua vida. Quando eles fazem o juramento, eles também cortam o cabelo, menos por um moicano no meio da cabeça, e eles pintam o seu cabelo de laranja. Nesse momento, o anão é considerado morto, aquele que ele era antes morreu. Eles costumam assumir um nome diferente, e quando o rei então decidiu fazer o juramento do matador, já que a vida dele não tinha mais sentido mesmo, ele criou esse templo lá em cima da montanha de Karak-Kadrim. A montanha depois recebeu o nome, o apelido de o Pico dos Matadores, porque é lá que eles costumam ir para se encontrar e fazer as oferendas a Grimnir. Então, eles mataram um bicho, eles levam a cabeça, o chifre, os dentes, qualquer coisa lá para o altar, para dizer que eles estão na sua missão e cumprindo a sua promessa para tentar resgatar a honra numa morte gloriosa em batalha. E quando o rei fez isso, ele passou de ser o rei Baragor para ser o primeiro Ungrim. Então, Ungrim, a tradução quer dizer aquele que tem algo ainda a fazer.
É meio esquisito a língua dos anões, mas seria na tradução aquele que tem alguma coisa incompleta, aquele que deixou algo para fazer. E esse Ungrim agora procurava a morte em batalha, só que infelizmente ele não conseguiu. Ele acabou morrendo de causas naturais. Como ele não conseguiu completar o seu juramento, o juramento passa para o seu filho. Então, o próximo e a próxima geração tiveram que fazer o mesmo juramento que o seu tataravô agora. E nesse momento, hoje, atualmente no Velho Mundo, quem é o Ungrim, o rei dos matadores, é o Ungrim Iron Fist, punho de ferro. O Ungrim Punho de Ferro é o atual e a história dele que eu vou contar hoje. Os outros antepassados dele também fizeram feitos grandiosos, mas nenhum conseguiu completar o juramento, porque eles têm 2 juramentos que um conflita com o outro. Um deles pede para que ele morra, o outro pede para que ele viva em prol do seu povo, já que ele é um rei, ele é da família real, então ele tem que viver, mas buscando a morte. Faz sentido? Não, mas na cabeça dos anões tá tudo certo, faz sentido. Então, os filhos e os descendentes dessa família, até que um deles consiga completar o juramento de morrer uma gloriosa morte lutando contra os inimigos dos anões, vão continuar a buscar a sua fatídica hora, a hora final, a sua morte no campo de batalha. Bem, agora o Ungrim Iron Fist, então. Quando ele era novo, ali com seus 150, 200 anos, ele era um príncipe anão não vou dizer traiçoeiro, não é a palavra certa, mas ele não obedecia o seu pai, ele fazia o que ele queria, ele atacava e lutava inimigos dos anões por conta própria, mesmo que seu pai pedia para ele ter mais cautela e cuidado, já que ele ainda não tinha feito o voto do matador, o que não adiantou muito quando ele decidiu fazer de qualquer jeito o voto do matador, ainda com seu pai vivo. Então, ele foi antes do pai dele, ele já não, tu não vai conseguir, velhote, deixa comigo. E ele fez o voto do matador, pintou o cabelo de laranja e a barba também, no caso, o correto é pintar os 2 de laranja. Mas ele fez o voto e agora ele vai buscar a morte em batalha. E olha só que coincidência, parece que o destino quer ajudar ele a morrer na batalha. Em mais ou menos em 2500 no calendário imperial, ocorreu uma grande luta contra o caos e um rei, na época o Alto Rei dos Anões, perdeu o único filho nessa batalha e também, muito pesado com a morte de seu filho, com o luto e com aquela tristeza e melancolia, ele não estava mais bem para governar. Então os anões se juntaram, os Barba Longa começaram a discutir e eles decidiram votar num novo sucessor. Só que os anões não votam como assim, eu voto nesse, eu voto naquele, não é assim. Eles iriam receber uma missão. A missão era fazer um grande feito. Quem conseguisse fazer um grande feito iria receber a honra de tentar concorrer ao título do novo Alto Rei dos Anões. E o Ungrim, no auge da sua juventude e adolescência, aqui com seus 200 anos, olha que momento bom para fazer isso. Os anões vivem bastante, tá? Que é no Warhammer Fantasy, eles vivem fácil em torno de 500 a 600 anos. Então aqui ele está ali pelos seus 28, 30 anos de idade, se fosse comparar com o humano, e ele estava pronto no auge da sua forma física para caçar alguma coisa, alguma ameaça para os anões, cumprindo tanto o dever de matador
quanto tentar ter uma chance para o reino, e se ele conseguisse ir como Alto Rei dos Anões, ele iria trazer uma enorme honra para o seu povo, cumprindo também com o juramento de rei. Então ia dar tudo certo, parecia uma oportunidade de ouro para o nosso Ungrim aqui recuperar a honra perdida da sua família. E ele foi atrás de alguma coisa que pudesse causar uma ameaça grande contra eles. Ele matou alguns trolls, ele matou alguns warboss, alguns chefes de guerra dos Pele Verde, mas ele não achou que nada disso aí valia mostrar para os outros anões. Foram coisas mundanas, até que um gigante decidiu entrar no território dos anões. Ele falou para os outros Slayer que acompanham ele: fiquem aqui, eu cuido disso sozinho. O gigante olhou para aquela coisa com cabelo vermelho correndo na direção dele, e eu sei lá o que o gigante deve ter pensado nesse momento, mas ele veio gritando: ah, tu é grande, mas não é dois. O gigante, sem saber o que estava acontecendo, tentou pisotear nessa coisinha pequena no pé dele. Quando o gigante pisou, o Ungrim pulou para o lado, desviou do pé e com seu machado enorme cortou o tendão de Aquiles do gigante, fazendo com que ele caísse sobre uma perna. Depois ele cortou a parte de trás do joelho do gigante, a lateral, também com uma machadada enorme, fazendo com que o gigante caísse no chão. Ele subiu nas costas do gigante e deu uma machadada atrás do crânio, matando a criatura. Ele sozinho derrotou um gigante. Ele é muito ágil para um anão. Ele desviou do ataque e conseguiu derrubar, se jogar por cima e cortar a cabeça, no caso por trás. Primeiro ele descerebrou o bicho, depois ele arrancou a cabeça, e era um gigante enorme. Foi necessário mais de 10 anões para arrastar a cabeça dele até a região onde ficava a reunião dos altos senhores dos anões, dos Barba Longa, e onde seria escolhido o novo rei. Quando ele fez isso, todo mundo ficou encarando aquela enorme cabeça, aquele prêmio de guerra que ele trouxe, e ele fez isso sozinho e tinha testemunhas para provar. Várias palmas, o pessoal começou a beber, começaram a bater no ombro: parabéns, você é um grande herói, você é um grande nobre, você vai se dar um belo rei. Mas nessa época não era a vez dele de ser o Alto Rei. O Thorin, o Thorin Grudgebetter, ele veio com uma coisa maior, com algo de valor inestimável para os anões como um todo, como uma civilização. Até o próprio Ungrim levantou e bateu palma. Todo mundo começou a elogiar o Thorin e ele falou: você é o que deveria ser o verdadeiro rei. E todo mundo votou quase que unanimamente no Thorin Grudgebetter para ser o novo Alto Rei dos Anões. Então, eu vou falar do que o Thorin fez na história do Thorin, mas agora o Ungrim pelo menos mostrou que ele sabia lutar, que ele era um baita matador e que ele iria conseguir enfrentar e defender o seu povo de qualquer ameaça, que é o que a gente pede dele como um rei e como um matador. Mas ele é um rei. Ele precisa se casar e ele precisa ter um filho para continuar a linhagem depois dele. Depois que ele não foi ali escolhido como Alto Rei dos Anões, ele decidiu ter uma vida um pouquinho mais tranquila, cuidar um pouco mais do seu reinado e achar uma linda mulher para se casar. E aí nós temos uma pequena divergência. Antigamente, o nome da mulher dele era Aurica. Depois, na 5ª edição, eles mudaram para Quema. Bem, qualquer um dos dois. Eu vou ficar com a antiga aqui, com a Aurica, porque eu acho mais engraçado de falar Aurica. Mas, no caso, eles confundiram e botaram 2 nomes diferentes. Talvez ele teve 2 mulheres, acredito que não. Não é da natureza dos anões fazer isso. Mas, bem, a mulher dele, ela não era qualquer anã.
além de ser muito, muito forte, quando ela veio para a primeira vez para encontrar com ele, ela foi emboscada por goblins e orcs. Ela matou cada um deles. Ela era uma dama de escudo, no caso ela porta um escudo e um martelo enorme. Ela conseguiu derrotar os goblins e orcs, claro, teve a ajuda dos guarda-costas, mas não desmerecendo que ela matou um monte de pele verde e se defendeu. Ela não era uma dama frágil, ela era uma mulher que sabia o seu jeito numa batalha, e isso conquistou o coração do Ungrim Punho de Ferro, porque uma mulher forte era o que ele sempre quis, e agora os dois tiveram um lindo filhinho. Oh, que história bonitinha! O Garagrim, eles chamaram o filho dele de Garagrim, e assim como Ungrim, ele desde pequeno era teimoso até não poder mais. Na sua infância, ali com seus 70, 80 anos, ele decidiu que ele iria fazer o juramento do matador. O Ungrim falou: não, filho, não, é muita responsabilidade. Nós somos também reis, eu vou resolver isso aí e eu vou buscar a morte gloriosa em batalha para que tu nunca precise passar pelo que eu passei. E o filho dele falou: não, pai, eu consigo, você é valioso demais para morrer, eu vou assumir essa carga dos seus ombros. E eles ficaram ali naquela discussão, e quando um anão bota uma coisa na cabeça, meu amigo, ele não muda. Infelizmente, o filho deles também fez o juramento do matador para buscar a morte em batalha e recuperar a honra da sua família, enquanto seu pai ainda estava vivo, que para o Ungrim foi meio que assim, foi um peso no coração, um fardo, porque ele imaginou que ele não iria conseguir fazer. Ele não iria conseguir restaurar a honra da família e o filho dele ia ter que viver a mesma dualidade e a mesma dificuldade que ele. Bem, seria uma coisa pesada para o pequeno, mas ele tinha coisa mais importante para fazer, e tu sabe que um bom pai deixa o filho se criar sozinho, porque os anões não são exatamente os mais paternais, mas eles cuidam e tal, ensinam várias coisas, mas do jeito deles, assim, eles são mais fechadões. E independente, o guri tem que aprender com a vida. Ele decidiu levar o seu exército e procurar a morte na batalha, porque se ele morresse, ele iria poupar o filho de ter que cumprir com esse juramento. Então ele foi junto com um grande amigo dele, um amigo que anda com um bardo que você deve conhecer, o Gotrek. Ele foi junto com o Gotrek, que anda com um bardo chamado Félix, que era também um matador, por aí procurando a morte. Eles enfrentaram algumas, não vou dizer Wog, mas algumas tribos de pele verde, e eles começaram a explorar cada vez mais longe nas montanhas do fim do mundo. Em uma dessas missões de exploração, ele quase morreu. Na ponte, em uma pequena ponte onde eles estavam acampados, começou a aparecer flechas de todos os lados e eles foram emboscados por orcs e goblins. Os outros soldados que estavam com eles tentaram fazer ali uma defesa e segurar o avanço, mas eles foram pegos totalmente de surpresa. E infelizmente os soldados que estavam guarnecendo o rei morreram um por um, até o momento que apenas o rei e o Gotrek ficaram lutando um do lado do outro, enfrentando aqueles pele verde. E lá do outro lado da ponte apareceu um enorme warboss, um pele verde gigantesco, vindo correndo na direção deles, com os maiores da tribo, os Big Ones. E nesse momento, o Gotrek cortou as cordas que seguravam aquela ponte de madeira e derrubou a ponte num enorme abismo, provavelmente matando o warboss e os orcs que estavam correndo na sua direção. E agora o rei olhou para ele
e falou: não, ele veio até aqui para buscar a morte. Essa aí seria uma chance dele morrer. Depois desse dia, ele e o seu amigo desde a infância, o Gotrek, não se deram mais bem. Ele meio que nunca perdoou o Gotrek por ter feito isso, por ter negado a ele a chance de morrer. E o Gotrek falou: lamento, meu senhor, mas eu jurei para sua esposa que eu deveria mantê-lo vivo sempre que possível. Então ele também fez um juramento para ela, porque ela o ama e não queria ver ele morto. Mas ele sabia que se ele não morresse, o filho deles iria ter que assumir essa responsabilidade depois. Bem, ele ficou enfurecido, ele ficou muito com raiva e ele meio que expulsou o Gotrek da região e o Gotrek foi para o seu próprio caminho. Depois ele encontrou um humano que começou a seguir ele, mas o importante é que agora o rei dos Slayer estava sozinho no mundo. Ele levava consigo outros matadores para tentar enfrentar o máximo de inimigos possível e entrar num combate final. Uma coisa interessante também é que durante esse tempo eles enfrentaram alguns Pele Verde que eles utilizavam ogros mercenários. Esses mercenários dos ogros eram liderados por um capitão chamado Golfag Maneater. O Golfag Maneater era um ogro muito ardiloso, muito desonrado, e ele decidiu trair os Pele Verde porque os Pele Verde não estavam pagando eles conforme o combinado, e ele se virou pro lado dos anões. Ele fez uma oferta de lutar junto com os anões para se vingar dos Pele Verde sem custo nenhum. Bem, o Ungrim, sem ter nada a perder, e como esses ogros já tinham impedido a total derrota do exército dos Pele Verde 3 vezes, ele aceitou. E quando eles enfrentaram os Pele Verdes, lutaram lado a lado, e o Ungrim achou que aqueles ogros eram honrados por ter ajudado eles na batalha. Mal sabia eles que naquela noite os ogros pilharam e roubaram tudo que eles puderam botar as mãos nas carruagens de suprimento dos anões. Eles roubaram e fugiram. No outro dia, quando ele recebeu essa notícia, ele imediatamente colocou um rancor contra esse ogro, contra o Golfag, e ele iria enfrentá-lo de novo, nem que isso fosse a última coisa que ele fizesse. Aliás, tomara que isso seja a última coisa que ele faça, porque ele os enganou, ele roubou os anões. Vários anos depois, na verdade 5 anos depois, o Golfag, se achando indestrutível, estava marchando por uma passagem nas montanhas junto com seu contingente de mercenários, quando lá na frente deles apareceu 100 anões de cabelo laranja, 100 matadores, e eles começaram a correr na direção dos ogros com a maior velocidade que as pernas curtas deles conseguiam, desesperadamente gritando. Os ogros começaram a rir e se afinar com aqueles anões que estavam vindo na direção deles. Eles então ficaram em uma fileira e correram em direção aos anões. Nessa batalha sangrenta, os anões dos matadores mostraram que tamanho não é documento, a não ser que seja o tamanho do meu machado, e eles cortaram os ogros em pedaços. Apesar dos ogros terem causado algumas baixas, não foi nada comparado ao que eles levaram, e no fim, o próprio Ungrim encontrou o Golfag, que agora estava engolindo seco, vendo seus ogros sendo cortados um por um. O Golfag puxou 2 enormes espadas de ogro, que é gigantesca, quase 2 vezes o tamanho do Ungrim, e ele veio para bater no Ungrim. O Ungrim pegou o seu enorme machado e ele bateu naquelas 2 espadas, quebrando as duas no meio.
o Golfag ficou assim um minuto meio tipo surpreso com as espadas dele tendo as duas sendo destruídas, e naquele minuto que ele estava meio assim estonteado com aquele fato que ele estava desarmado, o rei dos Slayers deu um salto e uma cabeçada na cabeça dele que fez ele cair para trás e desmaiar. Ele conseguiu pegar o Golfag vivo. Você enganou um anão, é? Bem, ele deixou o Golfag alguns anos preso em Karak-Kadrim, nas profundezas, mas depois de vários anos de cárcere, ele decidiu soltar ele porque ele falou que o débito dele já tá pago. Ele roubou e por isso ele perdeu todos os seus homens e ele foi humilhado. Então, um dos rancores foi riscado do livro e eles mandaram ele embora. Além disso, também, o Ungrim Iron Fist participou de algumas batalhas importantes, como a batalha contra o Quick Headtaker na Karak de 8 Picos. Lá ele resgatou e mandou reforços e ajuda para os sobreviventes que estavam trancados, sendo encirculados tanto por Pele Verde quanto por Skaven. Então ele conseguiu salvar os anões da expedição que estavam tentando retomar Karak 8 Picos. Infelizmente, Karak 8 Picos ainda está nas mãos dos Pele Verde, mas um dia ela voltará à sua antiga glória e para o seu verdadeiro dono, o povo dos anões. Mas é algo também que o Ungrim ajudou a fazer. E um dia, depois de vários anos procurando algum desafio, ele decidiu voltar para casa e continuar reinando, já que ele é rei, né? Ele tem que mandar nas coisas. Então ele tinha que fazer os dois trabalhos. E nesse período, ele recebeu uma notícia. Um enorme Wog estava descendo na direção das montanhas do fim do mundo e eles foram perseguindo esse enorme Wog e ele viu naquela grande batalha uma chance de morrer. Bem, fazia um tempo que ele não tinha enfrentado nada legal e ele seguiu até a fronteira da Floresta Mágica de Afeloren e lá eles começaram a enfrentar aquela enorme onda de Pele Verde e quando ele parecia que estava tudo perdido e que a batalha iria acabar com a morte do rei, nesse momento várias flechas começaram a vir da floresta, uma cavalaria montada em reninhas mágicas e águias mágicas e tudo que é mágico e de purpurina começou a sair daquela floresta e matar os orcs pela retaguarda, causando um pânico na linha dos Pele Verde e eles começaram a fugir em todas as direções. Mais uma vez, a morte dele, do nosso rei Slayer, não conseguiu ser completada pela intervenção de alguma força externa, só que dessa vez não era só uma força externa qualquer, era uma força externa de coisas de orelha pontuda. Ele deu a ordem para os Slayers atacar aqueles elfos da floresta e eles começaram a matar os elfos que, sem saber o que fazer, eles acharam que eles eram aliados, começaram a fugir de volta para a floresta. Depois disso, os elfos de Afeloren mandaram um contingente para a região de Karak-Kadrim para atacar, pilhar e fazer o máximo possível para incomodar, fazendo um verdadeiro bloqueio da cidade, porque ninguém conseguia chegar ou sair sem passar por uma emboscada dos elfos da floresta por 2 anos. Depois disso, os elfos decidiram se retirar e por 2 anos eles ficaram incomodando os anões, matando, atirando de longe, saindo correndo, que nem os covardes que os elfos são. Ok, me segura, senão vou matar um elfo. Bem, depois de tudo isso, agora com mais um rancor no livro para essas criaturas de orelha pontuda, o nosso rei Slayer recebeu uma notícia de que uma das cidades dos anões estava sendo invadida. Ele foi para lá
para resolver o problema, só que não precisava. O Alto Rei, o Thorin, também tinha levantado um exército e estava indo para lá. Eles juntaram as suas forças e facilmente derrotaram a ameaça à outra cidade dos anões, que era Zul'Farbar. E quando ele estava retornando para casa, um emissário chegou correndo e avisou para ele: meu senhor, venha rápido e traga reforços. Forças do caos vieram nos atacar. Eles começaram a fazer a melhor velocidade, mandaram um emissário para o Thorin para ajudar também, e chegando lá, o local estava sitiado, Carac-Cadrim estava sitiada pelas forças do caos. Eles imediatamente atacaram as forças do caos pela retaguarda, enquanto os soldados lá de dentro de Carac-Cadrim abriram os portões e foram para a rua, liderados pelo filho dele, pelo Garagrim, para enfrentar os inimigos de seu pai. Tu não pode dizer que o guri não tinha coragem. Eles começaram a abrir caminho naquelas hordas de monstruosidades caóticas dos dois lados, avançando com perdas pesadas. E durante essa batalha, o Garadrim viu um gigante do caos. Ele lembra das histórias que o pai dele contava desde que ele era pequeno. Ele pegou o seu machado, o gigante tentou pisar nele, ele cortou o tendão de Aquiles do gigante, o gigante caiu de joelho no chão, ele cortou a parte de trás e do lado do joelho do gigante, o gigante caiu de costa no chão, ele pulou nas costas do gigante para bater na cabeça para cortar, e quando ele bateu, infelizmente, a cabeça desse gigante era mutada, ela era cheia de espinhos e ossos nas costas e o machado dele não conseguiu penetrar. O gigante se levantou e ele se jogou para trás, fazendo com que o peso dele fosse esmagar o nosso Goradrim. Só que o Goradrim tinha um machado que na ponta dele, na parte de cima, era como se fosse uma lança, uma alabarda. Ele virou ela em direção ao chão. O gigante se jogou com tudo para trás para matar aquele anão nas costas dele. Estava pendurado numa corda no pescoço. Quando ele pulou para trás e ele caiu com tudo, o machado empalou o cérebro do gigante e o matou. Mas infelizmente aqueles espinhos e o peso do gigante mataram o Garagrim. O filho do Ungrim morreu em batalha, lutando para defender o seu povo contra um adversário à altura. Ele completou o juramento da família de anos e anos e anos, mas isso não era para acontecer. Ele era o filho dele, seu filho amado, o único filho que ele tinha, e ele não queria de jeito nenhum que esse fosse o destino da próxima geração. Ele queria assumir para ele aquilo ali, para que seu filho não tivesse que pagar pelos erros dos seus antepassados. Bem, a batalha foi uma vitória para os anões de Carac-Cadrim, mas a que custo? Depois disso, o Ungrim nunca mais foi o mesmo. Assim como seus ancestrais, ele continuava com o peso de não ter conseguido proteger o próprio filho, de não ter conseguido resolver a situação por si mesmo. Como ele não tinha mais objetivo para viver e estava vivendo com culpa e com a vergonha de ter permitido que seu filho assumisse o erro que era ele que deveria corrigir, ele fez mais uma vez o voto do matador e assumiu para si a responsabilidade de novo de buscar a morte em batalha. E nessa época, meus amigos, os Barba Longa estavam comentando sobre uma coisa chamada o fim do mundo. E o Ungrim falou: eu espero que seja, e lá eu encontre o meu final. Mas até o fim do mundo, ele vai lutar. Ele vai lutar com o seu enorme machado, com o seu elmo especial, que é feito para mostrar o moicano do matador, e ele utiliza a armadura, coisa que os outros Slayer não utilizam, porque ele também é um rei, então ele tem que usar a armadura, e ele também utiliza
uma capa de dragão. Esse dragão, que é a capa que ele utiliza, era um dos filhos daquele Skaladrak. O Skaladrak matou alguém da família deles, eles mataram alguém da família do Skaladrak. Bem, vejo vocês na próxima. Era isso que eu queria trazer aqui hoje sobre o Ungrim, o Punho de Ferro. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais da cultura dos nobres anões. Tudo de bom e vejo vocês na próxima.